E aí pessoal, agora eu vou resolver as listas de exercício em vídeo e vamos ver como que fica. Vamos ver o primeiro exercício, que é da UFMG e é sobre média ponderada. A gente vê aqui que tem 20 litros de gasolina e 10 litros de álcool misturados no carro, né? E cada um deles tem um preço. E quer saber qual que é o preço médio do litro de combustível que foi colocado nesse carro, né? O preço médio contando com o preço da gasolina e o preço do álcool. Só que você não pode fazer uma média aritmética entre os dois preços, né? Entre 1,80 e 1,20, porque você não gastou a mesma quantidade de gasolina, você não colocou a mesma quantidade de gasolina e a mesma quantidade de álcool no carro. Você colocou duas quantidades diferentes e cada uma tem um peso, né? O peso da gasolina vai ser maior, porque você colocou 20 litros de gasolina no carro, custando 1,80 o litro, enquanto você colocou 10 litros de álcool custando 1,20. Então quer dizer que o preço médio desse combustível, e aí pensando só um pouco, por exemplo, fazendo a média aritmética de 1,80 e 1,20, só estou fazendo isso para a gente pensar um pouco. Vai dar 3 dividido por 2, que dá 1,5. Essa não vai ser a resposta, né? Porque, como eu já disse, tem pesos diferentes. Só que 1,50 vai ser o meio, né? 1,50 para 1,80 tem 30 centavos. E 1,50 para 1,20 tem também 30 centavos. E o que é isso? O que eu quero mostrar aqui? É que como o preço da gasolina tem um peso maior, então o peso, o preço vai ficar mais perto do 1,80. E aí se você tivesse sem tempo na vida para fazer essa questão, você poderia chutar nas alternativas. Quais alternativas temos aqui? 1,50, 1,55, 1,60 e 1,40. 1,40 não vai ser, porque o preço vai subir, né? O preço da gasolina é mais forte que o preço, sabe, tem mais peso que o preço do álcool, então vai ficar o preço final médio vai ficar mais perto do preço da gasolina por causa disso. Então, 1,40 que estaria nessa região aqui já está errada. A alternativa D é errada. Como a também está errada, porque, né, como tem pesos diferentes, não vai ser 1,50. Então as alternativas possíveis é 1,55 e 1,60, que aí agora a gente vai fazer a questão, mas é só para pensar um pouco. Bom, como que é uma média ponderada? É a soma dos valores multiplicando seus pesos dividido pela soma dos pesos. Isso é uma média ponderada. Então, fazendo a questão aqui, o preço médio da combustível, o preço médio do litro do combustível vai ser 1,80 da gasolina, que tem 20 litros, mais 1,20 do álcool, que você colocou 10 litros só. Aí a soma dos pesos, né? 20 e 10. O peso eu escolhi o litro, né? Que é diferente nos dois valores. Então, 20 mais 10, que dá 30. E aí, é mais conta aqui, né? O 20, eu vou pegar esse zero e passar essa vírgula uma casa para frente. Vou cortar o zero e passar a vírgula uma casa para frente. Assim como o 10, eu vou pegar a vírgula e passar uma casa para frente. Então vai ficar 18 vezes 2 mais 12 vezes 1 dividido por 30. Fazendo a conta, vai dar 36 mais 12 dividido por 30, que vai dar 48
por 30. E aí eu vou dividindo essa fração para deixar ela irredutível, se possível. Eu vou dividir aqui por cima por 2, embaixo também, 15. Agora eu vou cortar, vou dividir por 3. E 7, 14, 21, então é 8. 5, 8 quintos. E agora, como eu tenho números mais fáceis, eu vou fazer a conta. 8 dividido por 5, 1, sobra 3. Coloco a vírgula, né? Como a gente usou só um número ali em cima. Coloco o 0 aqui e 6. Então, o preço da gasolina será de 1,60 centavos, que é a alternativa C. Pessoal, agora no segundo exercício, ele parece bem estranho a princípio, mas ele fala de média. Ele fala, né, que cada prova tinha 5 questões, valendo 2 pontos, e havia só nota 0 ou 2 para cada questão. E aí o professor fez uma tabela pegando a porcentagem de acerto de cada questão. E aí vê que na primeira questão teve 30% de acerto, na segunda 10%, na terceira 60% e assim por diante. Aí bate uma dúvida, porque a questão dá uma tabela, né? E pede a média das notas da prova, sendo que ele não deu, a princípio, nenhuma informação sobre a soma de todos os pontos das provas ou algo assim. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que a média é a soma dos valores dividido pelo número de valores. Que aí, nesse caso, a média das notas seria a soma de todas as notas, dividido pelo número de alunos, né? Ou pelo número de provas feitas, né? Mas cada aluno faz uma prova. E a informação dada pelo exercício é a porcentagem de acertos. E o que isso quer dizer? A porcentagem de acertos seria o número de acertos feitos na questão dividido pelo número de alunos. Só que esse número de acertos, né, a gente vê que no texto ele fala que cada questão vale apenas, tem a nota 0 ou 2. Então, esse número de acertos pode ser transformado na soma dos pontos que todos os alunos obtiveram naquela questão. Ou seja, a porcentagem de acertos pode ser igual também à soma dos pontos, de todos os pontos da questão, dividido pela total de pontos possíveis na questão. Como assim, total de pontos possíveis? Por exemplo, se 2 alunos fizessem a prova, um acertasse a questão e o outro não, o primeiro aluno ele ia receber 2 pontos, né? Certo? E o outro aluno ele ia receber 0 pontos. Só que, qual que seria o total de pontos possíveis que esses alunos poderiam ganhar? 4, né? Porque seria, o primeiro aluno, né, acertou, ele teria direito a 2 pontos, e o segundo aluno, ele poderia ter ganhado 2 pontos também, 2 mais 2. E aí, o número de acertos da questão seria 2 sobre 4, seria 50%, né? E tá correto pensar assim. Porque se um acertou e o outro não, então foram
50% o número de acertos dessa questão. Então, essa soma dos pontos de todos os alunos dividido pelo total de pontos possíveis pode equivaler ao porcentagem de acertos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa porcentagem de acerto pode ser vista como uma médiazinha de cada questão. Então, essa fração seria como se fosse uma média. E aí, somando todas as médias de cada questão, a gente vai ter a média da nota da prova. E como eu vou conseguir a média de cada questão? Bom, cada questão respondida, ela pode ganhar 0 ou 2. Então, vendo a questão 1, ela teve 30% de acerto. Esse 30% de acerto, né? 30% D. Esse D significa multiplicação, né? Que a gente já viu em aula. E esse 30% de acertos, qual que é o acerto? São 2 pontos, certo? Então, 30% de 2 vai ser 0,6. Na questão 1, olhando só para essa questão, a média da sala foi 0,6 pontos. E aí eu tenho que fazer isso para todas as questões. Na 2, foram 10% de acerto, então 10% de acerto. O D significa multiplicação, 10% de 2, né, do acerto vale 2 pontos, 0,2. Na questão 3, foram 60%, 1,2. Na 4, foram 80% de acerto, 1,6. Na 5, foram 40% de acerto, 0,8. E aí, somando tudo, o que a gente vai ter? 0,6, 0,2, 1,2, 1,6, 0,8. Fazendo essa soma, eu troquei a ordem um pouquinho, né? Mas tudo bem. E aí vai dar 2 com 6, 8, mais 6, 14, mais 2, 16, mais 8, 24, 4, sobe 2, 2 mais 4, 4, 4,4, que vai ser a média da prova inteira, né? A gente pegou a média de cada questão, e aí a média da prova inteira é 4,4, que dá a alternativa D. Aqui na terceira questão é uma questão bem simples, bem clássica, né, de média ponderada. E aí é só distribuir os valores, fazer cada nota com o seu respectivo peso e colocar uma incógnita, né, na última prova que a gente precisa saber para que ele tenha média 7. Então, vamos lá. Média ponderada é a soma, né, de todos os valores com seus respectivos pesos dividido pela soma de pesos. Então, aqui a primeira prova teve peso 1 e nota 5, mas a segunda prova teve peso 1 e nota 7, a terceira prova teve peso 2 e nota 5, e a última prova, que é a que ele vai fazer, tem peso 3 e uma nota que ele quer saber, né, para ser aprovado. E aí a soma de todos os pesos, né, é 1 mais 2 mais 3, que dá 5, 6, 7, tudo isso dividido por 7. E aí ele vai ter que, essa nota que ele vai ter que tirar, vai ter que ser o mínimo para ele ser aprovado. E qual que é o mínimo para ele ser aprovado? A média igual a 7.
Então, daqui é só fazer essa conta. Bom, vou passar o 7 multiplicando em cruz. Vai ficar 7 vezes 7, 49. 1 vezes 5 dá 5. Mais 1 vezes 7 dá 7. Mais 2 vezes 5 dá 10. Mais 3x. Aí essa conta vai ficar 22 mais 3x igual a 49. Passando 22 para lá, fica 27, né? 3x igual a 27. E aí x, passando 3 dividindo, x vai ser igual a 9, que vai ser a mínima nota para ele poder ser aprovado na disciplina, que é a alternativa A. Agora sobre a questão 4, pessoal, ela fala sobre uma média ponderada, né? Só que ela não pergunta simplesmente sobre a média, mas sim sobre a variação que a média pode ter num determinado intervalo. Se fosse uma média total do número de médio de infrações, era só pegar aqui a média de cada intervalo de infrações, né? De 1 a 3 seria 2, né? De 4 a 6 seria 5, e ir multiplicando pelo peso, né? Que nesse caso é o número de motoristas, e você obteria uma média ponderada sobre o número de infrações. Só que ele quer saber entre qual intervalo fica essa média. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vê assim, a gente pega como se todos os motoristas nesse intervalo de infrações fizesse o número mínimo de infrações possível. Então, e aí a gente vai fazer uma média ponderada com o número de motoristas. Então ficaria assim, a média mínima possível, ficaria né, o número de infrações 1 vezes 7, mais 4 vezes 10 motoristas, mais, né, eu estou sempre pegando o número de infrações mínimo, mais 7 vezes 15, mais 10 vezes 13, mais 13 vezes 5, que aí, somando todos os números de motoristas, daria 50, né, que o texto próprio fala, a gente não precisa somar. Essa média ponderada vai ser a mínima, né? E aí é só fazer a conta. 7 mais 40 mais 7 vezes 15 dá 105, mais 130, mais 75, né? Não, 65, dividido por 50. Aí esse resultado vai dar 347 dividido por 50, que a gente pode ver que, né, se fosse 350 dividido por 50 daria 7. Então é um pouquinho menos que 7, que é 6,9. Né? Mais ou menos 6,9, porque essa conta não vai dar exata, né? Se fosse 350, daria 7 certinho, mas é só um pouquinho menor, então vai dar 6,9. E com isso a gente já sabe qual que é a alternativa do exercício, né? Porque se está entre 6,9 e alguma coisa, é a alternativa A. E aí, se você fizesse essa mesma média ponderada, só que a média ponderada máxima, né, pegando todos os valores, só que agora com o número de inflações máximo, 3 vezes 7, mais 4 vezes... Opa! 6 vezes 10, mais 9 vezes 15, mais 12 vezes 13, mais 15 vezes 5,
Desculpe pelos latidos, pessoal. Dividido por 50, daria em torno, não vai dar exatinho também, mas daria em torno de 9. E por isso a alternativa correta vai ser a A. A quinta a questão, pessoal, eu acho que é uma das mais enroladas, né? A que mais precisa de pensamento. E nela a gente vê, né, que ela conduz você um pouquinho mais para perto da resposta. Primeiro foi feita uma prova, né? Aí teve a média dos 8 alunos que foram reprovados, que foi 65, e depois a média dos aprovados, que foi 77. Aí depois o professor viu que ele fez cagada, e somou 5 pontos a mais para todos os alunos. E aí a média dos aprovados passou a ser 80 e a dos reprovados passou a ser 68,8. E aí, fazendo a alternativa A, calcule a média aritmética das notas da classe toda antes da atribuição dos 5 pontos extras. Então, antes, né, antes a média dos reprovados eram 65, né? E a média dos aprovados eram 77. E aí entra aqui aquele esqueminha que eu falei em aula para resolver exercício de média. Geralmente a gente tem que separar a média em duas informações. A soma, né? A média é a soma dos valores dividido pelo número de valores, né? A quantidade de valores. Então, se a média dos reprovados é 65, a gente pode dividir essa informação em a soma das notas dos reprovados dividido por 8, que eram a quantidade de alunos reprovados. Enquanto nas médias dos aprovados, a gente pode fazer como a soma de todas as notas dos alunos aprovados dividido por 12, que é a quantidade de alunos aprovados. E aí, para a gente saber a média total de todos os alunos, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da soma de todas as notas dos alunos reprovados, mais a soma de todas as notas dos alunos aprovados, dividido pelo número total de alunos, né, que 8 mais 12 dá 20. Então, e a gente consegue essas informações porque ele deu no texto, né? A gente já dividiu aquelas médias que a gente falou e a gente consegue obter essas informações com essas equações aqui. Certo? Fiz meio porquinho, mas só para ver. E aí, ó, soma das notas dos alunos reprovados é 8 vezes 65, que dá 520, e a soma dos alunos aprovados, que vai dar 77 vezes 12, que vai dar 924. E aí aqui, substituindo na de baixo, 520 mais 924 vai dar, dividido por 20, resulta em 140.444 dividido por 20, que vai dar 72,2. Aí o problema real vem agora, né? Com a atribuição dos 5 pontos extras, quantos alunos inicialmente reprovados atingiram a nota para aprovação? O que aconteceu, né? Todo mundo recebeu 5 pontos extras e os alunos que não estavam aprovados, né? Às vezes estava ali na beira, 69 pontos, receberam 5 pontos e foram para 74 e passaram a ser aprovados. Aí vamos ver o que acontece, né, depois da soma de 5 pontos para todo mundo. Agora eu vou exemplificar com a média total, que eu vou chamar de média total 2. E ela vai ficar com a soma
das notas dos reprovados mais a soma das notas dos aprovados, né, anteriormente, é mais 5 pontos, né, só que para todo mundo, 5 vezes 20, dividido por 20, beleza? E agora, pessoal, eu sempre, geralmente, tento deixar numeradores iguais para poder somar aqui em cima, e agora eu vou fazer um negócio diferente, eu vou separar eles. O que eu vou fazer? Eu vou separar essas incógnitas aqui e vou deixar os 5 vezes 20 dividido por 20. Né? 20 dividido por 20 dá 1, então é 5. Só que mais 5. E aí a gente vê que isso daqui a gente já sabe o resultado. Né? A soma de todas as notas dos reprovados mais a soma de todas as notas dos aprovados, dividido por 20, né, que é o número total de pessoas, a gente sabe o que que é. É a média total anterior. Olha aqui. Isso daqui é igual a isso daqui, de cima, que é 72,2. Então eu vou substituir tudo isso aqui por 72,2. 72,2 mais 5, que vai dar 77,2. 77,2. Então, a média total, depois da soma de todos, dos 5 pontos para todos os alunos, vai ficar 5 a mais, né? Vai ficar 77,2. Isso você poderia raciocinar, né? Mas se você não raciocinou, aqui que está a conta. Então, dando para todos os valores 5 pontos a mais, a média também sobe 5 pontos. Ah, beleza, Pluto. Você está falando isso, mas isso não acontece com a média dos outros, a média de cada grupo, né? A média dos aprovados passou a ser 80. Cadê? A média dos aprovados passou a ser 80, enquanto ela era 70 antes. Não, era 77. Se fosse assim, deveria ser 77 mais 5, 82. E a mesma coisa com a média dos reprovados, que agora é 68,8, só que antes era um 65, né? Deveria ser 70. Mas então, por que que isso acontece? Porque tiveram alguns alunos reprovados que com 5 pontos eles passaram para o outro grupo, dos aprovados. E por isso que não aconteceu a mesma coisa com a média total. E aí, como que eu vou resolver essa questão agora? Bom, a média total depois da adição dos 5 pontos vai ficar 77,2, certo? E aí, do que ela é composta? Da soma de de todas as notas dos alunos aprovados, só que eu vou chamar de professora de redação 2, né, SA2, mais a soma de todos os alunos reprovados, né, só que com adição de 5 pontos, dividido pelo total de alunos que a gente sabe que é 20. Isso não mudou, só mudou de que grupo os alunos estão. As médias desses grupos a gente já sabe, né? A média dos aprovados deu 80, né? E aí ela é formada pela soma de todas as notas dos aprovados, dividido, é aqui que vem o X da questão, né? Literalmente. Foi sem querer que eu fiz isso. Mas os aprovados, né, antes eram 12. Só que alguns alunos subiram para essa categoria com 5 pontos a mais. Então é 12 mais X que a gente quer saber quantos são esses alunos que passaram dos reprovados para os aprovados. E a média dos alunos reprovados agora é 68,8. E ela é composta por a soma de todas as notas dos alunos reprovados e a quantidade de alunos, né? Que antes eram 8,
só que alguns subiram para a categoria de aprovados e agora é 8 menos x. Agora eu vou substituir essas somas nessa equação da média total dos alunos. E aí primeiro eu vou, isolar a soma para ver quanto ela é, né? Soma, eu vou multiplicar 12 mais x em cruz. 12 mais x, né? Não esquecendo de colocar o parênteses vezes 80. Que aí vai dar 80 vezes 12, vai dar 96.960, né? Mais 80x. Enquanto que a soma dos reprovados agora vai ser 8 menos x, né, multiplicando em cruz, vezes 68,8, que o resultado será de 550,4 menos 68,8. X. Opa, saiu aqui, x. Aí finalizando, pessoal, eu vou fazer, eu vou substituir as somas dos aprovados e dos reprovados na equação da média total das provas. Essa daqui de cima. Eu vou substituir as duas incógnitas. Então, fazendo a conta, 20 vezes 77,2 vai dar 1.544, igual a 960, só estou substituindo, mais 80x. Opa! Mais 550,4 menos 68,8x, que vai dar 1.510,4 mais 11,2x. Eu vou apagar aqui, um segundinho. Não dá para apagar, não sei porquê, mas aí passando 1.510 para a esquerda, a gente vai ficar com 33,6 igual a 11,2x. Passando 11,2x para a esquerda, a gente consegue 11,2 aqui embaixo. E aí a gente vê que multiplicando 11,2 por 3, a gente fica com 33,6. Então, x é igual a 3, que é o número de pessoas reprovadas anteriormente, que com 5 pontos a mais na média passaram para o grupo dos aprovados. Na questão 6, pessoal, é basicamente uma questão de média ponderada, em que a pastilha de cor branca custa R$ 8,00 e a pastilha de cor preta custa R$ 10,00. E aqui a gente vê como um exemplo de uma área de várias pastilhas colocadas, né? E aí a gente pode perceber que, por exemplo, nessa linha aqui horizontal, vão ter 1, 2, 3, 4 quadrados pretos, enquanto vão ter 4, 8, 12, 16, né? Contando com os outros dois ali, 16 quadrados brancos. É a mesma coisa aqui nessa linha, nessa coluna aqui vertical, em que temos 2 quadrados pretos para 4, 7, 8 quadrados brancos. Então, a gente vê que mesmo na linha ou na coluna, nós temos 4 quadrados brancos para cada um quadrado preto. Beleza?
E aí, ou seja, se a gente, né, juntar os quadrados brancos mais o quadrado preto, que daria 5, né, 5 quadrados, a gente vai ter 4/5 de quadrado branco, de quadrados brancos, e 1/5 de quadrados pretos no metro quadrado. E aí a gente pode fazer uma média ponderada, tomando como peso o 4/5 e 1/5, para fazer a média do custo por metro quadrado de revestimento. Então eu vou fazer isso, fazendo uma média ponderada, 4/5, o custo do quadrado branco é R$8, ele é mais barato, e 1/5 de quadrado preto, que é 10, dividido pela soma dos pesos, né? 4/5 mais 1/5, que isso daqui, somando, né, dá 5/5, que é igual a 1. Então a gente só fica com a parte de cima. 4 vezes 8 dividido por 5 dá 32 dividido por 5, mais 10 dividido por 5 dá 2. 32 dividido por 5 vai dar 6,4. 4 mais 2, que aí vai dar 8,4. Ou seja, o preço do metro quadrado, né, dessa forma de ladrilho que a gente tem, vai ser R$8, R$8,40 que a gente tem na alternativa B. E na última questão, pessoal, são médias aritméticas puramente, né? E aqui a gente consegue fazer o exercício dividindo a média aritmética daquele jeito, né? Ó, a média aritmética de 100 números é igual a 40,19. Retirando-se um desses números, a média aritmética dos 99 números restantes passará a ser 40,5. O número retirado equivale a... Ele quer saber qual número foi retirado, né? Então, a média aritmética de 100 números, eu vou escrever média de 100 números, ela vai ser 40,19. E aí, a gente vai ter uma soma, né, de todos os números, né, dos valores dos números, dividido por 100 números. Então, a gente consegue descobrir essa soma de 100 números, né? Deixa eu chamar ela de soma de 100. Que, multiplicando esse 100 em cruz aqui, vai ficar 40,19. Eu não sei, 4.019, né? Eu não sei quais são os números, mas eu sei que a soma de todos eles vai resultar em 4.019. Beleza. Aí você tira um deles. E a média dos 99 vai ficar como 40,5. E aí, a gente pode também analisar essa média como a soma de 99 números dividido por 99, que agora é a quantidade, né, 99. E aí eu vou achar essa soma de 99 números, porque achando a soma de 99, eu consigo, subtraindo a soma de 100 pela soma de 99, eu vou achar o número que ele está procurando. Então, multiplicando 99 em cruz, 99 vezes 40,5. Tá, nossa, agora eu vou ter que fazer uma conta com 99. Sim, você pode, não está errado. Mas eu vou, ó, o que eu vou fazer? 100 menos 1, que é o 99, certo? 100 menos 1 igual a 99. Só que aí eu vou fazer uma distributiva, aí vai ficar mais fácil de fazer essa conta. Olha que legal. 100 vezes 40,5 vai dar 4.050. E menos 1 vezes 40,5 dá menos 40,5. E aí, fazendo essa conta, né, que é bem mais fácil do que multiplicar por 99, a gente consegue o número 4.009
9,5. Tá, a gente achou a soma dos 99 números. E a gente tem a soma do 100. O número x que a gente quer, né, eu vou chamar de x, vai ser a soma dos 100 números menos a soma dos 99 números, que vai dar 4019 menos 4009,5, que aí dá um número de 9,5, que é o número que a gente procurava. Tudo certo? Muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp.